Como eu era a filha mais nova, fui a mais rebelde que dei trabalho para os meus pais. Nunca gostei de ir à igreja com a minha família. Meu irmão toca teclado na igreja, minha irmã mais velha é diaconisa, e a outra irmã foi beneficiada com uma linda voz para louvar a Deus, e eu era a única que não gostava de buscar a Deus. Pensava em uma vida amorosa, o meu romantismo estava em busca de um príncipe encantado, de um amor que viesse a preencher aquela solidão a qual eu tinha. Conheci um rapaz chamado João, me apaixonei por ele, com 9 meses de namoro ficamos noivos, mas logo depois descobri que ele me traía com outra pessoa, comecei a segui-lo até que vi com outra mulher. Ele tentou me explicar me dizendo que me amava, mas aquele beijo que presenciei desmoronou o meu mundo, terminei o noivado. Várias vezes ele tentou reatar o namoro e eu não quis, estava disposta a seguir a minha vida. O que estava em jogo era o meu orgulho de não voltar atrás por um rapaz que me trocou por uma mulher qualquer. Outro homem apareceu na minha vida, começamos a namorar, 3 meses depois descobri que ele era casado. Ele deixava a sua mulher em casa para ficar comigo. Quando descobri, fiquei decepcionada por ele ter mentido para mim. Fiquei triste por ele fazer isso com a sua mulher que era a mãe de seus filhos. Ele disse que terminaria o casamento com ela para casar comigo. Eu não quis e terminamos o nosso relacionamento. Comecei outro namoro e durou alguns meses. Esse rapaz frequentava casa de prostituição e eu não sabia, mas acabei descobrindo. Eu perdi totalmente a esperança no amor, passei a acreditar que não nasci para ser feliz. Esse mundo que acreditava de príncipe encantado só existia em desenhos. Eu estava farta de tudo isso. Meus pais disseram para eu buscar a Deus, pois ele iria me dar um esposo temente a Jesus. Até que apareceu um rapaz que frequentava a igreja de meu pai. Ele dizia que era cristão. Foi até a casa de meus pais, se apresentou e disse que estava gostando de mim. Esse homem era dono de uma empresa de tecnologia, e trabalhava com celulares, tablets, videogames, notebooks, CPU, e outros aparelhos eletrônicos. Ele tinha 4 redes de lojas que vendia esses produtos. Um homem estruturado financeiramente, dono de imóveis, apartamentos e de uma frota de táxis. O meu pai tentava me convencer dizendo que ele era cristão, e ainda tinha futuro para oferecer a mim e aos meus filhos que iriam nascer. Eu não acreditava mais no amor, até que resolvi ouvir os conselhos de meu pai, já que ele era um homem experiente e sabia o que era melhor para uma menina de 18 anos. Comecei a namorar com esse empresário. Antes de marcarmos o noivado, ele me seduziu a ir para sua casa. Ao chegar lá, tivemos relações sexuais. Fiquei confusa. Ele, como cristão da igreja do meu pai, se comportar igual aos ímpios. O nosso namoro não teve problema. Marcamos o noivado, e tudo estava uma maravilha. Antes do nosso casamento, fui morar na casa dele. Estávamos apaixonados um pelo outro. Ele havia me conquistado, e agora já fazia 1 ano que a gente namorava. O meu pai não havia gostado dele ter me chamado para ir morar em sua casa antes do casamento. Moramos 1 ano juntos sem briga. Em 1 ano e meio, ele começou a ser autoritário. Sentia ciúmes de mim, não podia falar com nenhum homem, e nem ir visitar a casa de meus pais. Ele começou a me humilhar porque comprava vestidos e sapatos caros. Começou a querer ser o meu dono. Eu dizia para ele não comprar mais presentes caros, porque isso dava possibilidade para ele me dominar. Comecei a rejeitar os seus presentes e consegui um emprego. Não queria ficar dependendo do seu dinheiro. Ele me humilhava muito por me dar as coisas. Passei a trabalhar e a depender do meu dinheiro. O ciúme dele aumentou, começou a me agredir fisicamente, passou a me bater todos os dias. Ele, que se dizia cristão, parecia um monstro quando ficava irado. Arrumei as minhas roupas e voltei para a casa de meus pais. O meu pai chamou ele de monstro e denunciou as autoridades. Ele não foi preso por ter dinheiro para comprar as autoridades. O meu pai queria que eu fizesse faculdade e recomeçasse uma nova vida. Eu já estava infeliz, apesar dos meus 20 anos, não acreditava mais em nada.
Fiz a escolha errada ao ir morar juntos sem casar. Não tinha direito de herdar nada, não era casada legalmente, os meus projetos e sonhos realizados tinham acabado. Ele me pisou, oprimiu a minha vida, nunca conversou, só discutia comigo. Comecei a me viciar em bebidas alcoólicas e a usar drogas. Os meus pais não aceitavam essa nova situação, a minha mãe cobrava responsabilidades da minha pessoa, não aguentei as pressões dos meus pais e fui embora de casa. Para sobreviver comecei a me prostituir, cobrava por programas. Fui contratada pela Red Light Secrets, onde as mulheres podem trabalhar na Holanda. Lá, as casas noturnas são todas legalizadas. As mulheres são como produtos de vitrines para os homens escolherem. Elas ficavam em seus quartos esperando um homem aparecer. Eu fazia parte dessas mulheres. A gente cobrava 150 por hora ou 50 por 20 minutos. Eu não quero ser vulgar, mas cometi as piores abominações sexuais para satisfazer aquele vazio sentimental. Cheguei a manter relações sexuais com 4 homens ao mesmo tempo. Todo tipo de sexo abominável que eu fiz, realizei fantasias sexuais. Sabe o que eu sentia com tudo isso? Uma alegria momentânea que só durava aquelas horas. Os meus desejos descontrolados me levou à falência daquilo que acreditava que era o amor. Eu não tinha controle sobre o meu corpo, vivia entregue aos prazeres. A alegria de viver da prostituição é artificial. A personalidade de uma prostituta é vazia. Seus planos de casar com homens sérios e ter filhos não existe. A minha saúde sentimental foi destruída. Me sentia um objeto usado por todos os homens e depois descartada para outro. Estava tão acostumada a fazer programa, que não sentia mais amor por ninguém. Tudo isso eram relações mecânicas e robóticas. Havia perdido a sensibilidade do prazer sexual. Só pensava no dinheiro. Eu era romântica, uma mulher sincera, sensível, tinha coragem de viver uma vida de casada e ter filhos. Estava em busca de um amor verdadeiro. Sempre fui uma pessoa transparente. Nunca enganei ninguém, somente queria uma pessoa para ser feliz e amar. Mas a minha fragilidade sentimental me jogou nessa situação, e agora estava com medo e vivendo uma vida que nunca gostei e nem imaginava que poderia estar vivendo naquele momento. Queria ouvir uma palavra de conforto, passei a pensar em Deus pela primeira vez. No centro da cidade, eu ouvi um grupo de cristãos falando de Deus. Comecei a ter vontade de ouvir eles. Aquele grupo sabia que eu era prostituta por causa da minha fama naquele lugar. Eles passaram longe de mim. Parecia que eu estava com lepra. Eles evangelizavam as pessoas ali, mas não quiseram nem chegar perto de mim. Muitos grupos de cristãos que faziam evangelismo pela cidade, já tinham vindo até a mim fazer programa. Eram homens solteiros e também casados. Quando eu vi aqueles que haviam se prostituído comigo, eles ficavam com vergonha, e com as suas bíblias nas mãos se afastavam de mim, indo evangelizar em outros locais com medo de que eu falasse e escandalizasse eles. Tentei me aproximar de um cristão, ele com medo disse que não poderia falar comigo, para que os outros cristãos não ficassem desconfiados. Eles tinham medo de serem caluniados, e iam embora. Todas as pessoas que falaram de Jesus e entregaram o papel de convite, o povo havia amassado os panfletos e jogavam no lixo. Eu queria tanto um papel daquele, e não me deram. Fui no lixo e peguei aquele convite amassado que falava de salvação. Eu nasci em um berço evangélico ouvindo os meus pais falando de Jesus. Eu não dava valor ao que eles diziam. Agora estavam mendigando uma palavra. Até os meus pais, quando souberam que me tornei uma prostituta, me abandonaram. Não ligaram mais para mim. A minha família tinha vergonha de mim, e os cristãos que moravam na rua do meu pai passavam perto de mim e não olhavam para o meu rosto. Naquele momento eu me senti um ser desprezível. Vi o preconceito dos cristãos naquele lugar. Me senti um lixo. Eu passei a ter raiva dos irmãos da igreja por terem essas atitudes de falta de amor. Isso dificultou a minha entrega para Jesus. Eles falavam de amor, mas não amavam. Jesus disse para pregar o evangelho para toda criatura, ele não excluiu as prostitutas.
Jesus se aproximou de Maria Madalena, e apresentou o evangelho para mudar a vida daquela prostituta, enquanto os homens queriam apedrejar aquela mulher. Os cristãos hoje repudiam lésbicas e homossexuais, não falam de Jesus para eles, como se não tivesse mais jeito. Olham para um assassino ou um traficante de drogas e têm medo de se aproximarem e morrer. Enquanto isso, as almas estão indo para o inferno pela covardia dos que se dizem cristãos. A palavra de Deus diz que não devemos ter medo daqueles que podem matar a carne, mas não podem matar o espírito. Fui tratada como o lixo da sociedade, desprezada por todos. Ninguém queria falar de Jesus para mim. E se eu morresse ali e fosse para o inferno? Muitos cristãos tiveram a chance de evangelizar e não fizeram. Deus iria cobrar o meu sangue das mãos deles, e iriam ser responsabilizados pela minha alma. Até que um cristão que nunca me viu se aproximou de mim, e falou de Jesus. Um homem simples. Eu disse para ele: é o ministro que prega no púlpito? Ele respondeu que sim. Então falei: é melhor se afastar de mim, antes que alguém da igreja veja e fale para seu pastor que você fez um programa comigo. Ele olhou para mim sério e disse: eu não sirvo ao homem, faço aquilo que o meu Deus manda. Podem falar o que quiserem. E se o meu pastor me tirar da obra me chamando de adúltero, isso só Deus vai resolver. O que eu não posso é ver uma alma nessa situação e não falar de Jesus. Eu disse: os seus vizinhos que ainda não são cristãos, se verem o Senhor aqui, nunca acreditarão nas suas palavras. Ele respondeu: deixa-me escandalizarem, só Deus é quem sabe das minhas obras. Quem me mandou vir até você foi o Espírito Santo. Não me importa o que vão falar, quero lhe dizer que tu és a minha futura esposa. Irei orar por ti para Deus libertar a sua vida. Aquele homem pôs a sua mão em cima da minha cabeça. Eu caí endemoniada. Pude ver várias sombras saindo do meu corpo. Esse homem chamado Irmão Dario, me levantou do chão, e disse que a partir daquele dia iria orar, para que Deus me preparasse para ser a sua esposa. Depois ele se foi, e nem deixou o seu contato para ligar para ele. Aquela atitude dele fez que eu gostasse de sua pessoa. Foi o primeiro cristão que não teve preconceito por eu ser o que eu era, e ainda me deu esperanças de um futuro casamento. Eu não sabia quando eu iria ver esse homem de Deus de novo. O que eu posso dizer é que aqueles demônios que ele expulsou eram demônios da prostituição que faziam eu fazer programas. Já não sentia mais vontade de ser uma prostituta, queria ser uma pessoa normal. O único problema foi ter consumido muita droga naquele dia em que encontrei com aquele cristão que me evangelizou. Não sei o que estava acontecendo naquela noite. Comecei a me sentir mal, e uma espuma branca começou a sair da minha boca. Sofri uma overdose de cocaína, heroína e LSD. Caí no chão da cozinha desmaiada, quando eu senti que saí de mim. O meu corpo começou a adormecer. Em questão de minutos estava andando pela cidade e ninguém me via. Eu tentava me comunicar, mas ninguém ouvia a minha voz. A minha casa estava a uns 30 metros de distância de mim. Um homem de branco se aproximou de mim, e me mostrou as marcas dos cravos das suas mãos. Ele disse: Sofia, hoje eu te faço uma nova criatura, te limpo, purifico os seus pecados e seguro em suas mãos para que ande no meu caminho e não se desvie dele. Quando olhei para as marcas de suas mãos, percebi que era Jesus. Aquele foi o meu encontro com Jesus que mudou a minha vida. Me senti imunda, indigna e pecadora demais para estar diante da sua santa e pura presença. Dali em diante Jesus me levou ao inferno. Vi pessoas que tinham glutonaria. Os prazeres dessas pessoas era comer. Elas consumiam mais do que precisavam, não pensavam no futuro e comiam toda a alimentação em semanas, e os restos de comida jogavam no lixo. Seus hábitos eram só de comer naquele momento, como se fosse os seus últimos dias. Eles só pensavam em seus estômagos e nunca davam alimentos para os necessitados. No inferno, eles sofriam com suas fomes eternas. O inferno é dividido em recâmaras. Eu entrei na recâmara dos avarentos. Eles cobiçavam os seus bens, não ajudavam os pobres, os seus apegos às suas propriedades os levaram para aquele lugar.
Cada recâmara no inferno é gigantesca, e cabem muitas pessoas. Eu entrei na recâmara das pessoas que morreram com ira. Suas cóleras o deixaram descontrolados ao ponto de cometerem loucuras. Eles não percebiam a covardia de seus atos. Seus impulsos violentos faziam agirem como animais irracionais, seus gestos eram destrutivos. Entrei na recâmara de pessoas que morreram nas suas luxúrias. Eles não respeitavam a natureza, destruíam florestas para construir seus móveis e manter os seus luxos, gastavam dinheiro com drogas e prostituição. Essas pessoas realizavam toda a maneira de fazer os seus prazeres, eram furacões arrasadores, faziam as mulheres de objetos de consumo, tudo isso para manter as suas luxúrias. Morreram com doenças como câncer, overdose e AIDS. Tudo isso levou à destruição de suas vidas. Ficaram decadentes e solitários e hoje se encontram no inferno. Eu entrei na recâmara dos arrogantes. Eles eram soberbos e tinham orgulho demais. Se sentiam mais elevados que os outros. Eles desprezavam outras pessoas. Suas convivências com os demais eram impossíveis. Eles estavam no inferno pagando por serem exaltados. Eu entrei na recâmara dos invejosos. Eles não gostavam de ver o sucesso dos outros e a felicidade alheia. Os seus desejos de ter o que não lhe pertencia, e possuírem aquilo que não era deles, fazia eles ficarem violentos ao ponto de chegarem a destruir as vidas se preenchendo com o que viam nos outros. Eu entrei na recâmara das pessoas que morreram na cobiça. Eles desejavam a mulher e o emprego do próximo. Suas sedes eram de roubar aquilo que não lhes pertencia. Seus desejos malignos eram de ver as pessoas deixarem os seus cargos nas empresas para eles tomarem posse. Todos estavam no inferno. A minha amiga de prostituição que trabalhava comigo vendendo seu corpo, ela se chamava Edi. E estava no inferno. Ela morreu por consumir altas doses de drogas. Os demônios atormentavam ela, e a obrigavam a fazer orgias com vários demônios. Serpentes de fogo entravam em vários orifícios como ânus, vagina, boca e ouvidos. Os demônios diziam: E agora? Está satisfazendo o seu prazer? Foste prostituta lá na terra, será prostituta aqui no inferno. Pude ver todos os objetos da sexy shop no inferno. Isso é comum para as prostitutas usarem aqui na terra. Todas as variedades de produtos eróticos estão ali. No inferno, tem boates de prostitutas iguais às da terra. Eu vi uma grande casa cheia de luzes piscando. Ao entrar ali, vi milhões de mulheres de todas as épocas fazendo orgias sexuais com os demônios. Toda casa de prostituição antes de subir para a terra são arquitetadas no inferno. Jesus me disse algo que me deixou perplexa. A igreja está usando esses objetos malignos em seus casamentos. Usam para apimentarem os seus relacionamentos conjugais. A esposa faz para agradar o marido, e o homem faz para agradar a sua esposa. Os demônios faziam as mulheres fazerem as posições sexuais no inferno para terem relações sexuais com eles. As famosas posições extravagantes foram inventadas no inferno. Um demônio olhou para mim e disse: Fui eu quem inventei essas posições de sexo, e você fazia muito isso na terra. Foi o meu instrumento. A minha moda do sexo está dentro das igrejas, a famosa posição sexual dos animais que os meus filhos espalharam pelo mundo, e já entrou na igreja. Eu transformei o povo em animais irracionais. Continuem imitando os animais, e perderão a imagem e semelhança do seu Deus. Aquele demônio começou a rir e a zombar da igreja. Ele dizia que inventou todas as posições sexuais Kama Sutra. O homem e a mulher têm que fazer relações sexuais deitados, não em pé ou de joelho. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Gênesis 29:30. A Bíblia fala em se deitar para fazer a relação. Não existe outra maneira de amparo bíblico. O homem tem que estar sempre em cima, não a mulher. A Bíblia sempre refere que o homem entrou a ela. A ideia de condução sempre provém do homem, não ao inverso. Jesus disse: Qualquer homem que se deita com uma prostituta, se torna um com ela como se fosse a mesma carne. Todas as legiões de demônios da mulher são passados para o homem.
Vi muitos demônios da prostituição que viveram dentro dos corpos das mulheres comemorando por levarem essas almas para o inferno. Cada alma de prostituta que morria era uma vitória para eles. Vi um demônio gigante esmagando muitas almas pisando em cima delas, e esmagando-as. Vi também os demônios dragões que soltavam fumaça pela boca igual aos fumantes. Esses demônios do tabagismo usavam essas pessoas viciando elas. Jesus me levou no lugar das celebridades onde eu pude ver 3 pessoas que eu era fã. A primeira pessoa foi a Alia Renton. Quando ela me viu, implorou a minha ajuda. Ela estava no fogo que consumia a sua pele. Quem diria que um dia essa atriz se humilharia para me pedir ajuda? A segunda pessoa foi o ator Alexandre Godunov. Ele estendeu a sua mão para que o tirasse do fogo. O homem que era o meu ídolo, agora estava se rebaixando por uma mulher pobre como eu. A terceira pessoa foi o ator Chris Farley que gritava muito de dor. Na Terra, nenhum desses atores me enxergaria. Nunca chegariam perto de mim. Já no inferno, eles são iguais a lixos, sem dinheiro, sem fama, pobres e miseráveis. Jesus me disse: Serva, está na hora de subir para a terra. Ele me trouxe para a terra, acordei na cozinha da minha casa. Eu estava livre pela primeira vez, Jesus perdoou os meus pecados. Vi a sua face, que privilégio de uma pecadora agora redimida pelo seu sangue. Passei a frequentar a igreja. Os meus pais viram a mudança em minha vida, estavam felizes, relatei o meu testemunho para eles e passei a evangelizar as almas. Uma amiga minha me disse: Você não pode mudar. Está louca? Uma prostituta não muda, vai ser sempre uma mercadoria do sexo. Os homens riam de mim e diziam que Deus nunca perdoaria os meus pecados, e que eu era imunda por ter falado com Jesus. Eles diziam que Jesus nunca se aproximaria de uma prostituta impura, porque ele é santo. Os meus amigos e amigas se afastaram e o dono da casa de prostituição não quis mais falar comigo. Ele disse que eu dava muito lucro para sua empresa. Agora que eu havia desistido, ele havia perdido 5% da renda. Todos se afastaram de mim por me converter a Jesus. Pensei naquele homem que falou de Jesus para mim, e disse que eu seria a sua esposa. O irmão Dario. Nos meus pensamentos, nunca mais iria vê-lo outra vez, até que um dia nos encontramos na cidade. Ele estava orando para Deus preparar o nosso casamento. Por ter falado de Deus para mim, o povo de sua igreja lhe caluniaram dizendo que ele estava em pecado. Dario perdeu o seu cargo de evangelista e foi desligado do ministério. Não era mais membro de lá. Ele havia orado pela minha libertação. Nós nos casamos na igreja. O meu sonho se realizou. Nunca tinha casado. Desse casamento abençoado nasceu 2 meninas e um menino. Hoje eu posso dizer que sou feliz. Jesus me deu um esposo abençoado que completou a minha vida. Hoje trabalho com os jovens. Tenho falado sobre namoros com a direção de Deus? As minhas experiências fracassadas me deram conhecimentos sobre o assunto. Moças e rapazes, esperem no Senhor. Tenham paciência. Jesus prepara no momento certo. Se eu tivesse esperado em Deus, não teria feito tanta escolha errada. Minhas direções sem Jesus me custaram um alto preço. Todo esse sofrimento poderia ter sido evitado se eu esperasse pelo meu esposo atual que hoje mora comigo. O meu esposo conseguiu um trabalho que ganha muito bem em comparação ao seu emprego antigo. Ele começou a chegar tarde da noite. O diabo jogava pensamentos negativos de que ele estava me traindo. O meu esposo chegava de madrugada e percebia a minha desconfiança. Ele ficou muito triste dos meus ciúmes. Pedi perdão para o meu esposo. Eu sentia preocupação quando os meus filhos não chegavam em casa na hora marcada quando saíam da escola. Pensamentos de sequestro e morte invadiam a minha mente. Eu orava a Deus pela minha família entregando-as em suas mãos, mas a preocupação dominava a minha cabeça. Quando os meus filhos chegavam em casa eu ficava aliviada, e depois percebia que não tinha fé o suficiente para confiar em Deus. Comecei a fazer campanhas de oração para fortalecer mais a minha fé. O meu esposo viajou a outro país a pedido da empresa. Passei por grandes dificuldades sem ele para orientar a família.
Estava sozinha com os meus filhos, e os meus pais e meus irmãos moravam longe. Eles ficaram sabendo que eu estava sozinha e vieram na minha casa. Fazia anos que eu não via os meus pais e meus irmãos. Essas dificuldades que passei sozinha para mim não foi bom. Mas foi através delas que a minha família se reuniu mais uma vez. Eles me ajudaram até o meu esposo voltar. Deus sabe como agir. Os meus irmãos estavam quase se desviando. Esse encontro familiar fortaleceu a fé deles, fazendo-os retornarem para suas casas animados. Quando meu esposo chegou da viagem, comecei a sentir desejos de prostituta, queria realizar fantasias pecaminosas. Lutei contra a minha carne vários dias. Dobrei os meus joelhos e orei a Deus perguntando por que esses desejos estavam se aflorando. Vi um demônio perto de mim que estava implantando pensamentos maliciosos dentro da minha mente. Ele tocava no meu corpo para me despertar o desejo. Eu expulsei, e aquele demônio desapareceu. Todo aquele desejo maligno do meu coração foi embora. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, esqueça o seu passado que lhe traz tristeza. E se por acaso o seu passado de pecado foi prazeroso, esqueça ele também. Entregue a sua vida a Jesus. Não se recorde do Egito prazeroso. A vida sem Jesus é ilusão. A alegria é superficial, vazia e de felicidade enganosa. Não olhe para o seu passado. Tudo hoje se fez novo em sua vida, basta querer. As coisas velhas se passaram. Tome uma decisão em sua vida hoje. Largue o caminho do engano que tem iludido você. Não vale a pena seguir essa vida. O caminho sem Jesus é frustrante e de decepções. Você não aguenta mais essa situação na qual vive. Decida hoje viver para Jesus. Saia da indecisão. Reconheça que o seu pecado que é grave demais, e a sua situação é caótica. Sabe que precisa de Deus urgentemente. Enxergue isso na sua vida antes que seja tarde demais. Você tem se motivado a correr atrás daquilo que necessita, e luta para conseguir adquirir, mas não conseguiu a salvação e nunca lutou por ela. Os demônios têm colocado barreiras no seu caminho. Com suas forças não vai conseguir vencer, a não ser que entregue os seus caminhos a Jesus. Ele romperá as barreiras para que você continue a caminhar. O caminho da salvação não é fácil, encontramos muitas barreiras. Jesus remove as barreiras e dá vitória para os que continuam caminhando. Você que ainda não se converteu, e tem preenchido o seu vazio com aquilo que engoda a carne, tem substituído as suas frustrações, desânimo e desmotivação pelas possibilidades do mundo. O seu suprimento espiritual não está no mundo, só encontra em Jesus. Não tome decisões precipitadas sobre o seu problema, não confie em conselhos dos outros e não se deixe levar pela sua capacidade. Busque orientação em Deus e na sua palavra. Se aproxime dele, se reconcilie e se conserte para Deus assumir o controle de sua vida. Jesus vai abençoar a todos vocês. Amém.